5 razões para se odiar as moscas. 1. Algumas moscas vomitam para secar o conteúdo do estômago. Se você viu The Fly, de David Cronenberg, aprendeu nos detalhes grosseiros dos efeitos especiais dos anos 80 como uma mosca come. Elas realmente não têm uma boca feita para mastigar como um mamífero, então, em vez disso, elas vomitam nas coisas para permitir que o ácido estomacal o pré-digere e depois o engolem com uma boca semelhante a um canudo. 2. Uma espécie de mosca brasileira tem órgãos sexuais invertidos. Quanto você sabe sobre como as moscas acasalam? Você está prestes a aprender mais do que gostaria. Acontece que, no Brasil, existe uma mosca cavernícola conhecida como Neutrogla curvata. Essa mosca faz as coisas da maneira mais inesperada, ou seja, eles acasalam por encontros de cada vez e a fêmea usa um pênis coberto de espinhos para penetrar no macho e grudar em seu interior para não se soltar. 3. Vômitos de moscas podem ser piores que as picadas. Já falamos sobre vômito de mosca uma vez, mas há muito mais a dizer. Por exemplo, além de ser extremamente nojento, também é potencialmente perigoso. Provavelmente mais do que a maioria de nós imagina. Uma pesquisa mostrou que as moscas domésticas comuns são talvez muito mais hábeis em deixar as pessoas doentes do que pensávamos anteriormente. A maioria das pesquisas sobre moscas e as doenças que elas causam concentra-se apenas nas moscas que picam. Mas o vômito de moscas não picadoras pode conter bactérias de fezes, cadáveres, comida podre e esgoto. 4. Uma espécie de mosca evoluiu para viver apenas em 2 parques de Nova York. Insetos em geral são altamente adaptáveis. Parte disso se deve ao fato de os insetos serem mais capazes de tirar proveito da evolução do que os humanos. Uma mosca doméstica vive no máximo cerca de 1 mês, mas pode se reproduzir até 6 vezes em 1 mês. Assim, podem existir 5 gerações em 1 mês ou 60 em 1 ano. Pode levar 1 milhão de gerações para que a evolução faça mudanças significativas e permanentes em uma espécie, portanto, se uma geração humana dura 30 anos, levará 30 milhões de anos para evoluir. Uma mosca, por outro lado, leva pouco mais de 16 mil anos. Ou seja, é muito mais rápido. E claro, tudo isso é especulativo, mas o ponto é que as moscas podem mudar muito rapidamente, relativamente falando. Por exemplo, o Central Park em Nova York tem sua própria espécie. Também encontrada no Prospect Park, mas em nenhum outro lugar, a espécie de Nova York evoluiu para se reproduzir nas fezes de aves aquáticas como patos e gansos. Seria difícil para tal espécie prosperar naturalmente na natureza, mas os residentes constantemente alimentam os pássaros nesses parques, o que permite que as moscas prosperem. 5. As moscas percebem o mundo muito mais devagar do que nós. Se você já teve uma mosca em sua casa que está te dando nos nervos apenas para ficar cada vez mais irritante quando você tenta e não consegue esmagá-la, então você já está tangencialmente ciente da fusão de cintilação. Tomamos como certo que as moscas são realmente hábeis em evitar ataques, de modo que, quando você tenta golpear uma, especialmente com a mão nua, acaba ficando vazia com bastante frequência. Eles são muito rápidos e muito ágeis e isso é resultado de como seus cérebros funcionam. Esse foi o vídeo de hoje. Para mais conteúdos assim se inscreva no canal e ative as notificações.